verdades que nos ajudam a superar os desafios da vida. Deuteronômio 31, 1 diz assim: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Desafio. Todos nós temos que enfrentá-los. O dicionário define a palavra desafio da seguinte forma: ação ou efeito de desafiar, de provocar alguém, incitando esta pessoa para um combate, uma luta, uma guerra. Ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Convocação para todo tipo de jogo, competição e disputas. Viver, queridos, implica em enfrentar desafios constantes. Na verdade, a vida, ela é uma corrida de obstáculos. E que nós enfrentamos esses obstáculos, esses desafios, desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte, da nossa partida. Por quê? Porque a cada dia batem à nossa porta desafios. Coisas boas e coisas não tão boas acontecem conosco que nos convocam a superar, nos convocam a ultrapassar, a ir adiante. E quer seja a nível global, quer seja a nível pessoal. Quer ver, por exemplo, desafios que nós enfrentamos como humanidade, como seres humanos. Manter a paz entre as nações, especialmente ali no Oriente Médio, é um grande desafio, porque entra governo, sai governo, tenta fazer paz e ninguém consegue chegar a uma paz. É um grande desafio. Manter a sustentabilidade do planeta com o crescimento da população. Por quê? Porque é mais gente demandando comida, é mais gente demandando produtos, e então tem que se extrair mais produtos e tem que se produzir mais. E como é que se faz isso sem tornar o planeta inviável? É um grande desafio global. Um outro desafio global que nós estamos enfrentando, a questão da pandemia. Como é que nós vamos conseguir vacinar todo mundo para que possamos, então, ter aquilo que se chama de imunidade de rebanho e, então, conseguirmos superar esse grande desafio? Nós temos também desafios que são vividos a níveis pessoais, como, por exemplo, começar um negócio. Ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Às vezes as pessoas malham os empresários, falam mal, mas tente empreender para você ver como é difícil. Você já começa com um sócio, que é o governo, né? E aí, além do governo, você tem os concorrentes, tem o produto, tem o marketing. É um grande desafio você empreender. Passar num concurso, construir uma carreira, manter o emprego, comprar um carro, casar é um grande desafio, criar um filho, nem se fala, educar,
superar a perda de alguém que faleceu, que era muito querido para nós, e, por fim, manter-se vivo em tempo de Covid-19. É um grande desafio. Então, são apenas alguns exemplos que eu estou dando que mostram que nós estamos cercados de desafios à nossa volta e que nós precisamos enfrentar. Eu até coloquei algumas imagens ali, se puder projetar, imagens que mostram que esses desafios são muito comuns em nossa vida. Se o pessoal da mídia puder projetar, olha aí, desde quando a gente, da nossa concepção, é um monte de espermatozoide ali correndo para poder fecundar o óvulo, e só um deles chega lá. Esse é o primeiro desafio que você já venceu na sua vida. E ao longo da sua jornada, você vai enfrentando outros desafios que são verdadeiros obstáculos, os quais você tem que transpor. O texto que nós estamos debruçados sobre ele nessa manhã, ele é um texto que mostra um momento de grande desafio, tanto para Josué, quanto para o próprio povo de Israel. Por quê? Porque Josué teria agora a missão de substituir Moisés na liderança do povo. O grande Moisés, o líder que tinha sido usado por Deus para tirar o povo lá do Egito, enfrentou o faraó, agora não vai continuar com eles, porque o Senhor disse ao Moisés, a sua carreira termina aqui, na terra, você vai continuar comigo no céu. E agora Josué vai ter que dar conta do recado. E era um desafio para o povo. Por quê? Porque o povo, há muito tempo, estava escravizado no Egito. Ele tinha uma mentalidade de escravo. Agora, eles teriam que enfrentar e desafiar povos para tomar posse da terra, porque a terra estava ocupada durante a ausência deles. Nos 400 anos de escravidão no Egito, a terra tinha sido ocupada, e agora eles teriam que conquistar essa terra, só que eles não tinham habilidade bélica, eles não estavam acostumados a guerrear. Por quê? Porque eles haviam sido escravizados durante muitos anos, então era um grande desafio. E eu queria, baseado nesse texto, meditar com você sobre algumas verdades que eu considero que são essenciais para que nós possamos vencer os desafios que a vida nos apresenta. Amém? A primeira verdade que eu queria compartilhar com você é que o nosso êxito depende da vontade e da presença de Deus. Amém? O nosso êxito para vencer o desafio depende da vontade e da presença de Deus. O versículo 3, o Senhor disse, o Senhor, seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês, e Ele destruirá as nações perante vocês. Ou seja, Deus, Ele tinha prometido que levaria o povo, que estaria pessoalmente empenhado para que Israel fosse bem-sucedido nessa nova etapa da sua história. Queridos, Deus, Ele está ao nosso lado, e a nossa vitória, o nosso sucesso, a nossa capacidade de enfrentar e de superar o desafio depende de contarmos com a presença e com a sua boa vontade na nossa vida. Por exemplo, o Senhor, Ele chamou Samuel para ser profeta quando Samuel ainda era criança. Era um grande desafio. O Senhor chamou Davi para ser rei de Israel quando Davi ainda era jovem. Era um grande desafio. O Senhor chamou Moisés para enfrentar Faraó e libertar o povo, sendo Moisés gago. Entende? Como é que você coloca uma pessoa para falar com Faraó, que chega lá e diz, eu vim aqui. Ele diz, fale logo, meu amigo. Calma. É um desafio. São coisas que Deus inexplicavelmente coloca no nosso caminho, mas é exatamente por que eu falo inexplicavelmente, para a gente entender que não depende de nós, da nossa capacidade, depende da presença e da boa vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém?
Portanto, o chamado e a capacitação vem de Deus, e por isso mesmo o nosso sucesso depende dele. Nós gostamos de muletas, é natural para nós da gente procurar se cercar de segurança, de muleta, de meios que nos deem suporte. O Lawrence Richards, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: para nós é natural depender de líderes humanos, mas essa dependência ela é mal dirigida, porque Deus e não Moisés é que havia sido a chave dos triunfos anteriores. Devemos respeitar e honrar os nossos líderes, mas devemos depender apenas de Deus. Amém? Então, você tem alguém que te ajuda, você tem alguém que você respeita, você tem alguém que para você é um suporte, é uma segurança, é uma base, é uma pessoa com quem você pode contar. Amém? Glória a Deus por você ter essa pessoa na sua vida. E é bom que a gente desenvolva relacionamentos, que a gente tenha pessoas da nossa confiança, pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis. Mas nós precisamos entender que nós não podemos colocar a nossa dependência, a nossa confiança nessas pessoas. Nós devemos confiar em Deus, é que nos sustenta, porque o nosso êxito nos desafios depende do Senhor nas nossas vidas. Portanto, o Senhor, Ele cuida dos seus servos. Deus cuida de nós, Deus está presente. Ele diz: eu vou pessoalmente estar com vocês, eu vou estar envolvido em suas lutas, eu vou estar envolvido nas suas causas. Então, a primeira verdade que você precisa entender nessa manhã, com relação aos desafios que você está enfrentando e que você ainda vai enfrentar na sua vida, é que o seu êxito, o seu sucesso, a sua vitória depende da presença e da boa vontade de Deus na sua vida. Segundo, para eu enfrentar um desafio, tem outra verdade que eu tenho que ter muito clara na minha mente. É que Deus está do meu lado, independente da circunstância que eu esteja enfrentando. Às vezes o desafio é um desafio simples, às vezes é um desafio de média complexidade e pode ser um desafio de alta complexidade. Mas independente da complexidade da circunstância, eu preciso entender que Deus ele está do meu lado em qualquer que seja a circunstância. No versículo 6, ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, das nações que vocês vão ter que batalhar, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Independente, não se apavore, não queira se preocupar com o tamanho do desafio, porque Deus ele vai estar com você. Irmãos, é bom demais a gente poder contar com o Senhor, porque o apoio humano, os recursos humanos, eles são limitados. Chega um momento que mesmo a ciência, a medicina, com todo o seu aparato, vai chegar um momento em que o médico vai chegar e dizer assim: nós fomos até aqui, a gente fez tudo o que era possível, agora não há mais nada que possamos fazer, só Deus. Você sabe rezar? Você sabe orar? Então agora ore e reze, porque a medicina já foi até o seu limite. É uma circunstância que é de alta complexidade. Mas independente se é de simples ou complexa, Deus está conosco em qualquer circunstância que enfrentarmos. E isso nós precisamos ter claro, porque às vezes a gente acha que Deus ele só está quando as coisas são mais fáceis. E o Senhor, Ele promete estar conosco, irmãos, em qualquer que seja a circunstância. O Senhor, Ele garantiu ao seu povo um apoio incondicional nesse processo aqui de tomar a terra, de conquistar a terra. Nós precisamos entender que Deus, Ele vem a nós quando nós mais precisamos. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus vem até você quando mais você precisa dele.
Deus, por exemplo, Ele não salvou Sadraque, Mesaque e Abidênego da fornalha, mas Deus salvou na fornalha. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. E o Senhor, Ele não livrou Pedro da prisão, mas Ele livrou Pedro na prisão. O que é que você precisa entender com isso? É que Deus, Ele está conosco em qualquer que seja a fase do problema, qualquer que seja o desafio. Às vezes a gente acha que só conta com a bondade de Deus ou com o favor de Deus se Deus nos livrar do problema. Não, porque muitas vezes o problema, ele está ali exatamente para você crescer. Existem problemas que nós enfrentamos por causa dos nossos erros, por causa das nossas pisadas de bola, por causa dos nossos desacertos, dos nossos equívocos, e como tudo tem a lei da semeadura e da colheita, ou como as pessoas dizem no mundo secular, existe a lei do retorno, a gente vai arcar com as consequências. Mas muitas coisas nos acontecem também sem nós termos dado causa a elas, sem nós termos contribuído para que aquilo acontecesse. E Deus, Ele não está obrigado, ou Ele não está querendo provar que está conosco simplesmente retirando o problema, impedindo o problema, mas Ele vai estar conosco durante todo o processo, todo o problema. Por quê? Porque Ele tem promessa para os seus. Hoje, da mesma forma como o povo de Israel podia contar com a presença de Deus ao seu lado quando enfrentasse qualquer circunstância, nós também podemos contar com a presença do Senhor no nosso dia a dia, independente da complexidade que a vida venha a nos apresentar. Lembre-se da promessa de Jesus em Mateus 28:20. Eis que estou convosco alguns dias. Todos os dias até 2025. Até a consumação dos séculos, até o fim da história. Amém? Irmãos, sabe o que me ocorreu nesse exato momento? Eu falei aqui de desafios globais e desafios pessoais. Então, quando Deus diz, estou com você até a consumação dos séculos, Deus vai estar com você até a consumação da sua história, que pode ser num tempo diferente do meu. Pode ser que você parta antes de mim ou eu parta antes de você, mas o Senhor, Ele promete ir conosco até o final, tanto a nível pessoal como a nível global. Deus, Ele está no controle da história, porque Deus, Ele iniciou em Gênesis, mas Deus, Ele vai concluir em Apocalipse. E nesse intervalo, nesse interregno da história, que nós que aqui estamos, nós podemos contar com o apoio, com a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Não existe nada mais animador. Quando você faz um seguro, o seguro tem prazo de vigência. Seguro, ele começa do dia em que você faz a adesão lá à apólice, e a apólice vai até o último dia ali, 1 ano depois. Se você está aqui com o seu carro e você esqueceu de renovar o seguro e o seu corretor não entrou em contato e você está aqui andando numa boa e de repente dá um descuido aqui e você bate na traseira de uma Land Rover. Aí você diz, calma minha querida, ela já fica logo assim, calma bem, vou ligar para o corretor. Você liga e ele diz, querido, olha, dá para me ajudar aqui, eu estou na batida de trânsito aqui. Ele disse, olha, a tua apólice venceu ontem e você não renovou. Querida, pode orar. Porque o seguro tem prazo de vigência. Você está coberto enquanto estiver ali na vigência da apólice. Com Deus, o nosso seguro não tem prazo de vigência. Aleluia! Glória a Deus!
Terceira verdade que você precisa ter na sua mente quando enfrentar desafio. É que a fidelidade de Deus é a nossa garantia ao longo da trajetória da vida. A fidelidade de Deus é a nossa garantia. No versículo 4, ele diz: o Senhor fará com elas, com as nações, como fez com Seom, Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor está dizendo o seguinte: Ele vai continuar agindo no futuro, assim como Ele agiu no passado. Assim como Ele livrou vocês das mãos de Faraó, Ele vai também livrar vocês das mãos das nações que vocês vão conquistar. Porque o Senhor é que é a garantia, é a fidelidade de Deus que você pode contar. Pastor, e se Deus mudar? Deus não muda. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós é que estamos presos no tempo e no espaço. Para nós existe o ontem, existe o hoje e existe o amanhã. Deus não o conhece, Deus não está preso nessa categoria do Cronos. Deus está no Kairos, no tempo dele, na forma dele, no momento certo, no momento oportuno, na agenda dele. Então, a fidelidade de Deus é a garantia que eu e você temos de que amanhã Deus não vai acordar de mau humor com você, porque Deus nem dorme. A Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Amém? Deus não dá aquela piscada. Senhor, tomara que na hora da precisão o Senhor não dê aquela piscada e pare de vigiar. Deus não vai acontecer isso com Ele em relação a você. Amém? Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Quem aqui já voou de avião, né? Já viajou de avião, você sabe que às vezes tem umas turbulências lá por cima. Parece que não aplanaram muito bem a terra, e de vez em quando tem uns catabilhos, como diz o outro, né? Cheio de buraco, né? Dá aquelas turbulências, aquelas tremedeiras. Aí em seguida passa. Às vezes demora mais e tem que interromper o serviço de bordo, quando tinha. Que não tem mais. Ali, e o que a Bíblia diz? Que do Senhor, do alto, do Pai das luzes, é que vem toda boa dádiva, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Não há nenhuma sombrazinha. Essa sombra de variação é aquele momento ali do estremecer. Em Deus não há isso. Deus tem estabilidade, Deus tem perenidade. Então não tem perigo de amanhã Deus chegar e dizer: olha, o prazo de vigência da nossa aliança foi só até ontem, a partir de agora é com você. Isso não vai acontecer, porque Deus é fiel, Ele não muda. A imutabilidade dos propósitos de Deus é uma consequência necessária da imutabilidade da sua natureza. Ou seja, a natureza de Deus é imutável. Como Deus ele é imutável, Ele também não muda nos seus propósitos. Deus não lhe ama hoje, amanhã deixou de lhe amar. Deus não está com aquela florzinha. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Deus não está fazendo aquilo com você. Não é roleta russa, dizer, ó, vamos ver. Se deu certo, livrou. Se não deu, papocou. Os propósitos de Deus não mudam. Por quê? Porque a sua natureza é imutável. Então, Deus é a minha e a sua garantia. A sua fidelidade é a nossa garantia. Amém? Na nossa vida, nós passamos por muitas mudanças. A lei da gravidade, então, ela é cruel. Agora eu vi desses dias uma propaganda na TV. As rugas gravitacionais.
usa lá um creme para as rugas gravitacionais. Eu disse, rapaz, mas esse pessoal é muito esperto para vender produto. Quer dizer que até a própria ruga pesa e a ruga começa a pesar e criar outra ruga. Proteja sua pele das rugas gravitacionais. Ei, deixa eu dizer para você aqui. Você tem 30 anos de crente, você não tem ruga gravitacional. Amém? Eu tenho 40 anos de crente, não tem ruga gravitacional com relação aos propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são firmes e constantes com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quarta verdade que eu preciso ter clara aqui na minha mente quando eu estou diante de um desafio, é que a obediência ao que eu já conheço da palavra de Deus, ela é vital para a minha vitória. O que é que eu estou querendo dizer com isso? No versículo 5, o Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Deus cumpriria aquilo que Ele havia prometido? Cumpriria. Mas Ele exigia do seu povo obediência às suas ordenanças. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem a palavra de Deus com você. Você lê a sua Bíblia. Você pode não conhecer muitas coisas. Você pode ser um novo convertido. E você pode até não conhecer muitas coisas da Bíblia. Você ainda está engatinhando. Mas uma coisa você precisa entender. É que você precisa ser fiel e obediente naquilo que você já conhece. Eu tenho mais de 30 anos de fé. Talvez você tenha um ano. Naturalmente, eu já li mais a Bíblia do que você, pressupõe, até porque eu tenho mais tempo de caminhada. Eu já participei de mais cultos, eu já ouvi mais pregação, eu já tenho um tempo rodado dentro da igreja. Consequentemente, provavelmente eu conheça algumas coisas mais do que você. Então, o nível de caminhada com Deus é diferente para cada um de nós. E o que é que nós precisamos entender? É que nós precisamos ser fiéis a Deus naquilo que a gente já conhece. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, veja bem, se eu quiser me habilitar para conhecer coisas novas de Deus, eu preciso primeiro ser fiel naquilo que eu já conheço. Não adianta eu chegar aqui e dizer, Deus, eu quero, usando a expressão que a gente cantou aqui hoje, Senhor, eu quero céus abertos sobre a minha vida, eu quero ver anjos voando, eu quero ver coisas espetaculares acontecendo. Aí o Senhor olha e diz, meu filho, tu está querendo feijoada, mas o mingau tu ainda não está nem tomando mingau. Como é que tu queres feijoada? Teu estômago não está preparado. Tente dar uma feijoada para aquela criancinha que estava andando aqui hoje. Tão bonitinha. Talvez o estômago dela não esteja preparado para uma feijoada. Ah, pastor, ela comeu feijoada, depois deu uma buchada. Está entendendo? Deus lida conosco respeitando processos. Eu preciso entender isso na minha vida. Não adianta, irmãos, usando aqui a linguagem do fitness, que o pastor Pedro, ele é todo fitness, né? Todo light, diet, e tudo aquilo é esportista, é crossfiteiro. Pergunta a você, quando ele começou, ele levantava aquele peso que ele levanta hoje? Pastor Marcelo, que é meu amigo, eu fiquei suspeitando da amizade dele esses dias. Porque ele disse, eu vou te ajudar. Eu disse, o que é? Eu vou te levar para uma aula de crossfit. Cheguei lá, tinha uma mulher bem maguinha, levantando 20 quilos de cada lado. Eu olhei assim, eu disse, é isso aí? É muito amigo.
Aí, eu disse, professor, ó, pega leve aqui, porque aqui é só a primeira vez. Aí terminou a aula lá, eu fiz só alguns exercícios. Ele disse, até a próxima. Eu disse, beleza. Eu voltei. Por quê? Porque eu não estou preparado. O meu corpo ainda não está preparado para isso. Nós vivemos níveis diferentes. E nós precisamos entender isso. Se você quer mais de Deus, primeiro procure ser fiel naquilo que você já conhece. Não adianta eu querer correr uma maratona se eu não faço nenhuma caminhada. Eu vou me acabar. E Deus, por amor, Ele vai me poupar. Amém? Então, eu preciso ser fiel naquilo que eu já conheço de Deus. E o tempo corre, e como dizia o poeta popular, o tempo não para. Eu quero compartilhar hoje uma última verdade que você precisa entender. É que a confiança no caráter de Deus, ela é um pré-requisito para você desfrutar das suas promessas. A sua confiança no caráter de Deus que prometeu, ela é um pré-requisito para que você possa entrar nas promessas dele. No versículo 6 ele diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa dela, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus, Ele prometeu ajudar o seu povo, mas a promessa de Deus foi baseada simplesmente no seu caráter. Por quê? Porque Deus não tinha ninguém superior a Ele mesmo, por quem Ele pudesse jurar. Você lembra do tempo que era criança, pelo menos eu, do meu tempo, quando a gente queria dizer alguma coisa e dizer que era verdade, a gente dizia o quê? Eu juro. Lembra? Você fazia assim, eu juro pela minha mãe. Ixi, então jurar pela mãe, você pode ter certeza, era verdade. Porque a mãe, aquela coisa de mais sagrada que a gente tem na vida. Tanto é que quando a gente era menino, queria brigar, a gente fazia um risco aqui no chão e dizia, aqui é a mãe dele. Aí o menino, aí começava. Olha o que a Bíblia diz, o Senhor fala, em Hebreus 13, 18, que a promessa de Deus, irmãos, ela é garantida pelo seu próprio caráter. Hebreus 6, 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo que eu abençoarei, eu farei numerosos os seus descendentes. E assim foi que Abraão, depois de esperar pacientemente, alcançou a promessa. No versículo 18, versículo 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então veja bem, Deus prometeu, e Deus é fiel. É necessário que eu dependa, confie no caráter de Deus que prometeu, porque Deus, Ele empenhou a sua palavra, e a palavra de alguém é o que? É o reflexo do seu caráter. Quando a pessoa chega para você e diz assim, fulano, que está esperando alguém? Ele estou, fulano de tal, marcou comigo aqui, tal hora. Ih, rapaz, aquilo ali promete como sem falta, e falta como quem, e falta sem dúvida, alguma coisa assim. Se você disser assim, rapaz, você conhece o fulano de tal? Conheço. E aí a pessoa de palavra, não confie, não é confiável. E Deus, quando Ele fala, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, irmãos. Se Deus prometeu, se Deus disse, eu vou com você,
você precisa confiar no caráter de Deus. Você não pode duvidar das promessas de Deus. Ah, pastor, porque está acontecendo tanta coisa difícil na minha vida. É um turbilhão, é uma enxurrada de problemas. Será se Deus mudou os propósitos dele? Confie no caráter de Deus. Confie. O caráter de Deus, ele não é determinado pelas nossas circunstâncias. Há uma coisa que eu sempre digo na igreja: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Sabe qual a outra vantagem de você andar de avião? É que você, quando o avião ele passa das nuvens, abaixo das nuvens pode estar um maior toró. Aqui embaixo o tempo está fechado, o sol está fechado, é relâmpago, é trovão, acontecendo tudo, você diz, o mundo está se acabando. Naquele mesmo instante, acima das nuvens, o sol brilha. Não tem tempestade, não tem trovão, não tem escuridão. Por quê? Porque acima das nuvens o sol brilha. Jesus é o sol da nossa vida, amém? Ele brilha, Ele está brilhando. A tempestade não apaga o sol. Ei, a tempestade não apaga o sol. Não é porque as coisas estão difíceis que Deus mudou o seu caráter. O caráter de Deus é imutável, porque o caráter de Deus reflete a sua natureza. E eu quero terminar só lendo o próprio testemunho do Josué, porque aqui no texto que nós lemos, Deus está dizendo para Josué o que ele vai fazer. E agora eu quero levar você para o fim da história, porque é bom a gente olhar o final da história quando a gente pode, porque no final da história a gente olha para trás e vê se aquilo que era promessa aconteceu ou não. No versículo do capítulo 23 de Josué, no versículo 1, diz o seguinte: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel o repouso dos seus inimigos. Aqui eles haviam conquistado a terra, não tinha mais guerra, não tinha batalha, não tinha nada, estava em repouso, estava tranquilo. Josué agora já bem idoso, olha, Josué tinha passado o tempo, e ele chamou a todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, ele lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. E eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, o seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ei, aqui não é ninguém falando sobre Josué, aqui é o próprio Josué testemunhando na vida dele a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui no final da jornada, mas eu quero testemunhar para vocês que Deus não me enganou, que tudo aquilo que Deus falou lá no começo, hoje nós estamos vivendo o cumprimento. Nenhuma só das suas promessas falhou. Ei, meu querido, deixa eu lhe dizer, Deus é um Deus de caráter, Deus é um Deus de verdade, e aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele vai cumprir. Ele prometeu estar conosco. Os desafios que estão na nossa frente não são para nós cairmos no vão, não é para a gente se acabar perante os desafios, não é para a gente temer, mas é para a gente confiar no Senhor. E quando tiver difícil, trinca os dentes aí, ó. Senhor, eu vou, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel, e o Senhor não muda, e as tuas promessas
estão comigo, Senhor, independente das minhas circunstâncias, independente da situação, eu vou crer, eu vou continuar confiando no teu caráter. É isso que eu queria que você tivesse aqui nessa manhã, bem claro na sua vida, que independente da sua circunstância, Deus promete estar conosco, e o Senhor não falha, e o Senhor não vai te deixar só, e o Senhor não vai te deixar desamparado, porque Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Eu me rendo. Diga para o Senhor: eu me rendo. Senhor, eu quero mais de ti. Pra conhecer-te mais, conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, conhecer-te mais. Vem com teu poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, Pai, faz teu querer, Pai. Em mim vem como um temporal, sobrenatural. Faz teu querer, Deus, faz teu querer, Deus. Em O título dessa mensagem: verdades que nos ajudam a superar os desafios. Eu falei que a vida é cheia de desafios, desde quando nascemos até o final. E eu quero lhe dizer o seguinte: não adianta nada você superar grandes desafios na sua vida, você constituir uma empresa, você casar, você criar filhos, você ser bem sucedido na sua profissão, se ao final da sua vida você partir dessa vida sem conhecer ao Senhor, porque você terá perdido a maior oportunidade da sua vida. E eu queria, antes de encerrarmos esse culto, perguntar se alguém aqui nessa manhã diz: pastor, ore por mim, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza de que se eu morrer hoje, eu vou estar com Cristo. A eternidade para mim é uma incógnita, é um salto no escuro. E eu quero lhe dizer que você não precisa viver nessa incógnita. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar certeza de vida eterna. Então, nessa manhã, se você está aqui e você diz: pastor, eu não tenho certeza de salvação, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Você diz: pastor, ore por mim, eu preciso de Jesus, eu preciso ter a certeza da minha salvação. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja há quanto tempo, se você já se batizou ou se você nasceu num lar cristão. Se na sua vida você não tem essa convicção interna, lá no seu íntimo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, se você partisse hoje, você não tem essa convicção, eu quero lhe dizer que o maior desafio da sua vida você está perdendo. Você não superou, que é o desafio de conhecer e andar com Deus nesta terra. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém aqui que diz: pastor, ore por mim, eu não tenho convicção da minha salvação. Se todos estão aqui que têm essa convicção, amém, glória a Deus. Você deu
enfrentar e vencer o que quer que a vida nos apresente. Agora, se você está aqui e você já anda com o Senhor, você já é servo de Deus, mas você está dizendo nessa manhã: pastor, ore por mim, porque eu estou no meio de uma luta renhida, estou no meio de uma luta grande, de uma batalha grande, eu tenho grandes desafios e que eu preciso sentir a mão de Deus me sustentando, me segurando. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, um problema familiar, um problema de relacionamento, que você diz: eu preciso que a boa mão de Deus me sustente nesse momento da caminhada. Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Estou vendo algumas mãos levantadas. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus. Senhor, essas mãos estão levantadas para cima, em sinal de rendição, como estamos cantando aqui, em sinal de pedido de socorro. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que Tu és aquele que conhece e que nos conduz a toda a verdade. Sustenta agora pela mão, Senhor, ampara, pinça, Senhor, do meio da multidão, esses Teus filhos e filhas que aqui estão precisando do Teu amparo, precisando do Teu socorro, precisando do Teu auxílio. Mostra-te, Deus, na vida deles, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus que promete, o Deus de caráter, o Deus que tudo pode na vida deles. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, toca agora essas vidas. Não deixe que eles se sintam desamparados, não deixe que eles se sintam, Senhor, sozinhos numa luta em que eles aparentemente estão travando sozinhos. Pai, que a Tua companhia, que a Tua presença, assim como foi com o Teu povo, vá pessoalmente, vai consolando. Senhor, fala aos corações, dá aquela convicção interna que só o Teu Espírito Santo pode dar, de que eles não estão sós, mas a Tua boa mão há de sustentá-los, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, Senhor, eu recebo de Ti a vitória nessa manhã, eu recebo de Ti o sustento, eu recebo de Ti o amparo. Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia e na tribulação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, renda-se, desce a Ele, diga: eu me rendo a Ti, me rendo. Oh, diga para Ele: eu me rendo. Não depende de mim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. Aleluia, aleluia. Eu quero Te conhecer no meio da luta, eu quero Te conhecer na tribulação, eu quero Te conhecer, Senhor, quando tudo estiver difícil. A Tua boa mão me sustente, me ampare, me dirija, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem com Teu poder, Vem com Teu poder. sopra em meu viver. Faz Teu querer, Pai, faz Teu querer, Pai. Em mim vem como um temporal, como um temporal sobrenatural. Faz Teu querer, Deus, faz Teu querer, Deus. Em mim, Aleluia. eu me rendo. Senhor, faz Teu querer em nós, porque o nosso êxito depende da Tua vontade e da Tua presença. Nós dizemos como Jesus nesse instante: não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Diga para Deus: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Por uma questão simples, Ele é o Deus onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. Olha uma questão, uma ilustração bem simples, bem lógica para você entender. Pastor Sávio está aqui na minha frente. Eu pergunto para você, Pastor Sávio, qual a cor da blusa
da pessoa que está na terceira fileira atrás de você, sem se virar para trás? Você sabe? Não sabe. Por quê? Porque ele está num plano. Eu estou no outro plano. Eu olho e digo, é amarela. Sem precisar me virar, sem precisar fazer o esforço, basta olhar. Por quê? Porque eu estou em outro nível. Eu estou com outra visão. Eu estou tendo a visão do todo. Ele não está. Você entende a diferença entre você e Deus? Você está limitado. Eu sempre gosto de dizer, parece um jargão meu, mas Deus sabe onde dormem as andorinhas. Você conhece essa expressão que a gente usa muito? Eu não sei nem onde estão as andorinhas, quanto mais onde elas estão dormindo. Só vejo quando elas passam aqui, depois some onde é que elas foram. Deus sabe não só onde elas voam, Deus sabe onde elas dormem. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor você cuidar da sua vida ou deixar a sua vida aos cuidados de Deus? Quantos livramentos, irmãos, a gente não é capaz de vigiar nem as nossas costas, a gente precisa se virar. Deixe o Senhor guiar, deixe o Senhor controlar, deixe o Senhor dirigir. Entregue-se. Eu não sei quais os desafios. Você não sabe os desafios que a vida ainda vai lhe trazer. Mas uma coisa você pode ter certeza, independente de quais sejam, se Deus está no controle da sua vida, Deus vai te fazer superar, Deus vai te fazer vencer, porque os propósitos dele vão se cumprir na sua vida. O que você precisa fazer é o que diz o cântico: eu me rendo, eu me rendo. Eu não quero conhecer as circunstâncias, eu não quero conhecer o cenário. Eu quero me entregar a quem tem poder sobre as circunstâncias e a quem conhece todos os cenários. Todos os cenários futuros Deus conhece e Deus tem controle. A ti me rendo, a ti me rendo. Diga para ele mais uma vez nessa manhã: eu me rendo para conhecer. Eu quero conhecer a ti, Senhor. Aleluia. Conhecer-te mais. Eu me rendo. Tu sabes todas as coisas. Tu conheces todas as coisas. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me entrego a ti. Para conhecer-te Aleluia. mais. Conhecer-te mais. Vem com teu poder, Senhor. Surpreender. Toca na nossa vida, toca na nossa circunstância. Faz teu querer, Deus. Faz teu querer, Deus. Em mim vem como um temporal, como um temporal sobrenatural. Faz teu querer, Pai. Faz teu querer, Pai. Em mim. Eu me rendo. Senhor, em nome de Jesus, nós, por livre e espontânea vontade, nos submetemos a Ti. Nos submetemos ao Teu governo. Nos submetemos à Tua direção, Espírito Santo. Nos submetemos aos Teus propósitos. Faz Teu querer, realiza a Tua vontade. Não o que eu quero, não o que o meu irmão quer, não o que a minha irmã almeja, mas aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Traz a nossa existência, traz, Senhor, até nós, porque nós queremos viver guiados por Ti, debaixo dessa direção do Teu Espírito, e que, Senhor, enquanto nós caminhamos, o Senhor possa ir aplainando as veredas à nossa frente, tornando o nosso caminho certo, firmando os nossos passos sobre a rocha, para que, meu Deus, ao final da nossa vida nós possamos dizer como Josué: as promessas de Deus, os propósitos de Deus, nenhum só deixou de se cumprir, mas o Senhor
me conduziu em triunfo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, o poder, a comunhão, a direção e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a igreja do Senhor, em toda a terra. E o povo de Deus confirme dizendo: amém, amém, amém.